grande é o Senhor. Eu queria pedir às crianças para ficarem de pé. Nós vamos orar, pedir que elas se desçam as salinhas. Os nossos adolescentes, aqueles irmãos que estão preparando para o batismo, não queria pedir para ficar aqui também. Vocês vão ficar aqui hoje no salão conosco, porque o que nós temos para compartilhar vai ser bem útil para você que é novo convertido e que também quer passar pelas águas do batismo, dando esse testemunho. Então, eu queria pedir os adolescentes ficassem de pé, as crianças, e para que nós possamos orar aqui. Vai ter, todas as salinhas vão descer? Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor por essa bênção de poder declararmos aqui que Tu és santo. De fato, Tu és santo. Santo, santo, santo. Justos e verdadeiros são os Teus caminhos. Pedimos, Senhor, a bênção do Senhor para o serviço de criança que vai acontecer agora. Dê graça às nossas irmãs para poder transmitir como um vaso de barro o perfume de Cristo que está em cada uma das nossas irmãs e dos nossos irmãos. Dê às crianças a capacitação de ouvir e guardar em seus tenros corações a tão rica mensagem do Senhor. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus, as crianças podem descer. Repetindo que os adolescentes e os novos convertidos fiquem aqui no salão. E eu fiquei muito feliz quando eu cheguei aqui hoje, vi uma amiga minha antiga, e ela falou assim, agora eu sou crente. A filha da dona, como é que ela dona? A Gláucia. Olha lá. A Gláucia foi muito útil na minha vida, numa época, né, Gláucia? Me ajudou bastante. Ela, o Juninho, né? Que família maravilhosa. E eu fiquei muito... Quando eu cheguei aqui, o irmão Josinho estava compartilhando, né? Então, eu falei, Senhor, dá graça, né? Porque ele trouxe uma palavra de exortação para nós, mas depois o Juninho pediu um cântico e aí parece que abriu os céus para mim. Eu fiquei com mais liberdade ainda, né? Porque o primeiro cântico que você pediu, né, Juninho? E eu percebi que o Senhor pôde falar através dos cânticos e o Senhor conduziu para esse momento, né? E eu preciso realmente, para compartilhar, que o Senhor proporcione um ambiente para que a palavra chegue. Então, esse culto ao Senhor é a contemplação do Senhor na beleza da sua santidade. E nós terminamos aqui dizendo, santo, santo é o Senhor. E eu acho que o Senhor pôde nos conduzir, né, a partir desse cântico que cantamos, que o irmão foi direcionado pelo Senhor para introduzir o cântico. Irmãos, e aqui estou mais uma vez para repartir uma carga que o Senhor colocou no meu coração. E é bom que tenha novos convertidos aqui, e é bom que estejam pessoas nos visitando essa manhã. E o tema da minha mensagem de hoje é falar exatamente sobre a graça. O que é a graça de Deus, né? E eu acho que todos nós aqui, que tem mais tempo de caminhada, tem um conceito muito, muito forte sobre a graça, né? Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, né? Somos recebidos pela graça, mas a graça não é só uma plataforma apenas para você estar no seu coração. E eu quero chamar a atenção que a graça ela tem um poder. A graça é muito mais do que uma declaração que você pode fazer. Graça é um poder. Amém? Eu sei que você vai sair convencido hoje que graça é um poder. Em nome de Jesus, eu acredito nisso. A graça é um poder de Deus. Porque quando nós falamos da graça, né? Pela graça sois salvos. Mas eu quero dizer que a graça, ela é um lugar. A graça não é só uma base onde você está estabelecido e repete. A graça é um lugar. A graça é um lugar. E eu não tenho palavras suficientes para expressar, a minha narrativa é pobre, para expressar o que é a graça. Mas eu vou, aos pouquinhos, levando os irmãos para entender. Imagina que nós, como pessoas humanas, você tem sempre aquele lugar assim, este é o meu lugar, não é isso? Aqui, humanamente falando, no sentido mais terreno, não, mas se eu morasse numa fazenda, com meus congados e funcionários, aqui é o meu lugar. Né? Tem gente que pensa assim, não é? Não, se eu morar num sítio, aqui é o meu lugar.
Se eu morasse, né, numa parte hotel aí, em qualquer lugar, aqui é o meu lugar, né? Alguém pode pensar, mas se eu morar num cruzeiro, nesses cruzeiros aí que a gente vê na televisão, que tem 10 andares, que aquele ali é maravilhoso. Não, aqui eu vivo pro resto da minha vida, que é maravilhoso, tem tudo à minha disposição, né? Eu, particularmente, gosto muito de aeroporto. Acho que aeroporto seria meu lugar, gosto demais de aeroporto. Engraçado, sou meio esquisito, né? Eu tive num aeroporto que só faltava mais nada, eu falei, aqui dá até para morar, né? Eles pensaram em tudo. Eu falei, puxa vida, aqui é o meu lugar, né? Primeiro que eu ia ficar tranquilo lá, eu via pessoas de todo lugar chegando e saindo, e eu ter convívio com essas pessoas, né? Eu seria um anfitrião de muitas pessoas. Cada um tem o seu lugar no seu coração, né? Mas a graça é muito mais do que isso. A graça é o lugar que você fala assim, aqui é o meu lugar. E toda provisão que eu precisar está neste lugar, essa graça. A palavra de Deus, ela nos convida a entrar nessa graça. Entrar nessa graça. Então, quero fazer uma base aqui para a gente lermos. Vamos ler Efésios. A minha tradução é King James, eu não sei se você tem aí, a irmã que vai colocar o versículo. Efésios, eu quero realmente, no dia de hoje, para que os irmãos possam entender a questão da graça, partindo de Efésios, para vocês entenderem que ser salvo e ser cristão não é apenas ser salvo e ser cristão, não é mais alguma coisa que você coloca no seu currículo lá, religião, né? Lá põe religião, cristão, não é isso não. É muito maior do que você possa crer ou imaginar. Efésios capítulo 2 diz assim, a minha tradução é King James, ela tem algumas diferentes. Diz assim, ele vos concedeu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andaste no passado, segundo o curso desse sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, e o espírito que está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer a vontade da carne, seguindo os desejos e pensamentos, e era por natureza filhos da ira. No entanto, Deus, que é rico em misericórdia, por meio de seu grande amor que nos amou, nos deu vida com Cristo, estando nós ainda mortos nos nossos pecados. Portanto, pela graça sois salvos. Não fez? Bacana, né? Diz assim, Deus nos ressuscitou com Cristo, e Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo, para revelar a suprema riqueza da sua graça, por intermédio da bondade para conosco em Cristo. Portanto, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E não vem por intermédio das obras, para que ninguém venha orgulhar-se por esse motivo. Pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos as boas obras, do quais Deus preparou no passado, para que nós a praticássemos hoje. Então, a graça de Deus, quando eu e você somos salvos, o Senhor tira você de um lugar e põe em outro lugar. Irmãos, quer você... É difícil de acreditar. Não. É difícil de conceber isso. Mas você e eu fomos transportados de um lugar para o outro. E esse lugar chama-se graça. Você foi introduzido, porque na verdade, assim, até questão, e nos entronizou nos lugares celestiais, não é de entronizar, de sentar. Ele nos colocou, introduziu nos lugares celestiais. Nós somos colocados em lugares celestiais. E esse lugar chama sua graça. Então, você pode viver nesse mundo, nessa atmosfera da graça? Pode, perfeitamente. Por isso que a graça, ela é muito mais do que uma doutrina. É uma prática diária, é um exercício, é um testemunho do que você vai viver. E assim, como eu compartilhei uma vez, o que realmente liberta? Segundo a Bíblia falando. O que liberta? É lógico que é o Senhor, né? Falou aí, ó. Fala aí, Hannah. A verdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Liberta? Para que os irmãos tenham isso no coração. A graça cura. Vamos entender? A graça cura.
A graça tem um poder de curar. Mas não só curar aquela questão externa, física. Ela nos cura em todos os sentidos. Porque sabe o que aconteceu conosco, irmão? Quando o homem caiu, ele trouxe consigo 2 princípios que foi inerente ao ser humano naquela época, depois da queda. Ele queria ser feliz a todo custo. A felicidade é uma coisa no coração dos homens, é uma verdade. Quem não quer ser feliz? E a outra coisa é ser independente. Então o homem se tornou independente e quis ser feliz, né? Depois de Caim, a primeira geração de Caim, tiveram lá 3 filhos, né? Jubal, Tubal, Caim e o outro lá que eu esqueci o nome. Um fabricava tendas, o outro fabricava alimentos cortantes e o outro fabricava instrumentos de som. Então eles criaram uma sociedade que eles tinham serviço de segurança, né? Defesa, eles tinham trabalho e tinham lazer. Os 3 filhos da descendência de Caim, um dos filhos de uma geração impiedosa de Lameque. Então a sociedade se organizou assim: nós temos segurança, nós temos festas, nós temos festividades e nós temos trabalho. Precisamos de mais alguma coisa? Não precisamos de nada. E nós somos, de alguma medida, envolvidos nessa atmosfera. Quem não quer ser feliz? Nós queremos ser felizes, né? E para corroborar com esse pensamento que machucou tanto a cada um de nós, né, nos anos 90, veio uma doutrina que nós precisamos ser felizes mesmo. Uma doutrina que você merece ser feliz, não é isso? E que você não pode ter doença, você não pode ser pobre, você não pode ter carro velho, você não pode morar de favor, você não pode nada. E se você está fora desses requisitos, você é um cristão miserável. Olha, irmãos, como é que Deus vai te tirar você do império das trevas e transportar para o reino do seu amor e chamar você de miserável, de fracassado? Que incoerência é essa? Não é incoerente? Se Deus te transportou do império das trevas e colocou no reino no filho do seu amor, você nunca vai ser um fracassado. Os irmãos podem entender? Nunca. Ah, mas eu não consegui ir lá entrar na UFMG que eu não queria. Isso não faz de você um medíocre, um fracassado, um desajustado. Não. Você está na graça. Você está debaixo da graça. Os irmãos podem entender que riqueza que é a graça de Deus, quando Deus te coloca no lugar, e as coisas que o mundo vai te oferecer, ela não faz a menor diferença para a sua vida, porque você foi colocado no lugar muito mais alto que esse mundo possa te oferecer. Isso chama-se graça. Mas isso não é só uma doutrina, você tem que entrar e experimentar. Porque a comunidade cristã, ela está adoecida. Os crentes estão doentes. E nós precisamos dessa graça para nos curar. Porque quando o Senhor te introduz na graça, você está debaixo da graça. E que bênção que é esse lugar. Nós vamos mostrar para os irmãos. Porque quando você entende o aspecto da graça de Deus, e que você foi introduzido nesse lugar, alguns versículos que são chavões para nós, ele vai fazer sentido, porque você está debaixo da graça. Porque a graça tem esse poder de transportar e dizer que tudo concernente a essa vida não faz a menor diferença para você. Alguns podem entender onde eu quero chegar? Que estamos todos debaixo da graça divina, e as correntes do pecado, nem da ambição desse mundo, não podem nos prender. A graça, ela está nos curando, e eu e você não ser curados pela graça. É incrível, cristãos frustrados, deprimidos, insatisfeitos, rancorosos, porque a vida não proporcionou o que eles queriam que a vida fosse. E você está debaixo da graça. E quando o pai contempla, como é que pode o meu filho ser tão rico e tão murmurador? Mas eu não sou rico, eu sou um fracassado. Você não é fracassado, você é meu filho. Hoje eu te gerei. Somos feituras dele, criadas em Cristo Jesus, para as boas obras. Uma feitura de Deus se sentiu fracassado, porque não foi bem sucedido nesse mundo. Não é assim que nós pensamos muitas vezes, irmãos? E quando você entrar nessa graça, você vai perceber que as coisas não fazem a menor diferença para você. E tudo é uma bênção na sua vida. Não importa se você gasta 30 quilômetros chegando no seu serviço, ou se você trabalha em home office em sua casa. A diferença é a mesma. Não importa se você vai apertar o botão do seu carro vai vir daqui até aqui, daqui a pouco vai ter isso, né? Os carros vão voar aí. E não importa se o seu carro tem que pegar para pegar no tranco.
Você está debaixo da graça. Isso não faz diferença para a sua vida, irmão. Porque você está debaixo da graça. Você vai chegar lá, vede bem diz, meu pai, você foi um bem-sucedido, você é engenheiro na TechCity do Brasil, e você foi faxineiro. Irmão, o senhor não vai fazer isso, não. Sede bendito, filhos de meu pai. Indiscriminadamente, independente de que você foi nessa vida. E nós vamos ser curados. Porque o mundo vai ter que ver esse testemunho. Como pode um povo de Deus estar debaixo da graça, vivendo nessas condições? Não é verdade, irmãos? E quando você e eu entendemos esse princípio da graça, vai mudar até a maneira de você orar. Você não precisa de parar de orar, não, continua orando, mas você vai orar diferente. Vai perceber que Deus derramou graça em sua vida. E essa graça, esse lugar da graça, ele é tão maravilhoso, que ela vai nos ensinar todas as coisas. Vou dar um exemplo, não. Para ser pai, tem que ter muita graça, não é? Para ser mãe, tem que ter muita graça. Para ser marido, tem que ter graça. Para ser esposa, tem que ser graça. Para ser patrão, você tem que ter muita graça, não é verdade? Para ser empregado, muita graça também. Quem pode conceder isso para você? Só o Senhor. O Senhor que vai te conceder graça. Se você é muito próximo, você precisa ter muita graça também, sabe por quê? Para você não ser arrogante, soberbo, presunçoso, achar que você está acima de todo mundo. E se você é aquele que vive apenas com um salário mínimo, você tem muita graça também, sabe por quê? Para não murmurar, para não reclamar da vida e nem sair meio de engano aí. Porque, de alguma forma, se você está nessa condição, Deus vai te dar graça para você ter testemunhar ao Senhor nessa condição que você está. Os irmãos podem entender? Que tudo é a graça de Deus, como é que a graça ela é rica e ela tem poder para te fazer você um cristão. Vou usar o termo. Deus não chamou nenhum de nós para sermos felizes. Deus chamou cada um de nós para sermos estáis contentes, satisfeitos. Sabe o que é satisfeito? Existem muitas coisas da satisfação, mas tem quando a pessoa está com fome, se ele comer um pãozinho com manteiga, ele fica satisfeito, não fica? Quem está com fome, não é verdade? Ai, que delícia. Quando você está com muita sede, você toma água, você fala. Aquele é um hormônio que vem em você aqui, que te dá satisfação. Que bom, Senhor. Mas você comeu um pãozinho, eu estava com fome. Você tomou um copo de água. Andar satisfeito não é a coisa em si, mas o que produziu no seu, fisicamente falando, né? Andar satisfeito não é que se você foi na churrascaria e comeu tudo. É quando você está com fome, você come um pãozinho integral, né? No meu caso. Tem então uma fatia de pão integral e um chamate. Estou satisfeito. Porque aqui já produziu em mim um hormônio. Mas tem pessoas que têm que ir lá no gaúcho mesmo e comer metade de um boi. Fala, estou muito satisfeito. Não é? Mas o hormônio é o mesmo. Os irmãos estão entendendo? Amém, irmãos? Amém, irmãos? Vocês estão entendendo que a satisfação ela é a mesma? Só em lugar diferente e coisa diferente. Mas a célula que vai te produzir a satisfação no seu organismo é a mesma. Eu não sei quantas células vai produzir isso no seu organismo, que eu não sou biólogo para entender, mas eu sei que a satisfação da pessoa comer lá um PFinho lá, beleza, ele vai dormir tranquilo, igual o outro que comeu 2 horas de rodízio. Não vai ter mais hormônio de satisfação, nem menos hormônio. Aliás, é o contrário. Se comer demais, você pode ter um problema até de digestão. Os irmãos entendem que o que é a graça de Deus? Ela vai te curar, sabe? Irmãos, puxa vida, ainda não consegui minha esposa. O Senhor vai te dar graça. Você vai ser um solteiro, dando glória a Deus por isso. Mas eu não tive meia dúzia de filhos, só tem 3. O Senhor vai te dar graça com os 3. Né? Ainda não tive nenhum, o Senhor vai te dar graça. Até o Senhor vai te dar graça. Porque esse lugar, ele vai satisfazer todos os seus desejos. Ali, a Bíblia fala assim que encaminhava-os entre eles, buscando satisfazer a vontade da carne, segundo os desejos e pensamentos que eram, por natureza, filhos a ele. A nossa carne tem desejos. A nossa carne, ela tem desejos. Só a graça pode nos curar desses desejos. E você vai ser liberto. Alguns de nós, irmãos, não vão ter problema de saúde. Não vai ter. E ele vai viver bem 50, 60, 70, 90, 100 anos. 101 e tal. Outros, com 15 anos, já vai ter problema.
Mas a graça do Senhor é suficiente para os dois. Tanto para aquele que vai pelejar com a enfermidade, e para aqueles que também estão gozando de saúde. Mas o que goza de saúde, não se glorie nisso, porque você continua sendo um tesouro, é um tesouro em vaso de barro. É vaso de barro igual ao outro. Só que a graça é a mesma, para aquele que pode suportar um período de enfermidade e para aquele que vai gozar de extremamente de vigor para a sua vida. Parece difícil, irmãos. Eu sei quando nós olhamos para nós mesmos, para a nossa realidade. Puxa vida, eu podia ter a vida do outro irmão, né? Não, irmão, tem a sua vida. Tem graça para você na vida que você tem. Amém, irmão? Tem graça para você na condição que você está. Você tem que dar graça ao Senhor. Obrigado pela esposa que eu tenho. Não é ideal, mas é o que eu tenho. Obrigado pelo marido que eu tenho. Não é ideal, mas é o que eu tenho. Só vamos dar graça. Obrigado pelos filhos que eu tenho. E você vai começar a orar de maneira diferente. Quando você percebe, Senhor, muito obrigado. Eu fui entronizado no trono da graça. Eu não posso viver assim. Isso vai mudar a sua perspectiva. E as coisas que estão ao seu redor, elas também são transformadas. Porque você entendeu que você entrou no ambiente da graça divina. Você está debaixo da graça. Aí, nós vamos passar agora para 2 Coríntios 4, 7. E eu sei que agora eu vou começar a apertar os irmãos. No bom sentido, né? 2 Coríntios 4, 7 a 11, diz assim: o Samuel falou de tesouro, né? Temos, porém, um tesouro. E aqui também fala de tesouro. Olha que riqueza. Os irmãos acharam? Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para demonstrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós mesmos. Sofremos pressão de todos os lados. Contudo, não estamos arrasados. Ficamos perplexos com os acontecimentos, mas não perdemos a esperança. Somos perseguidos, mas jamais desamparados, abatidos e não destruídos. Trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus, da mesma forma, seja revelada em nosso corpo. Pois nós, que estamos vivos, somos cotidianamente entregues à morte, por amor de Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De maneira que em nós opera a morte, entretanto, a vós a vida. Assim está escrito: cri, por isso declarei. Porque esse mesmo espírito de fé, igualmente cremos, e que por esse mesmo motivo falamos. Temos certeza que aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, da mesma forma, ressuscitará com ele e nos apresentará convosco. Tudo isso é para o vosso benefício, para que a graça que estáis alcançando, mais e mais pessoas façam transbordar muitas ações de graça, ações de graça e para a glória de Deus. Irmãos, sofremos tribulações. Paulo está falando, em tudo, né? Eu acho interessante aquelas pessoas gostam de usar aquela expressão assim: tudo posso naquele que me fortalece. Né? Isso já foi até versículo de Carrito. Para pensar. Né? No português mais simples, tudo é ausência de nada. Né? Isso é tudo, ausência de nada. Irmãos, você pode dizer que tudo você pode, né, que te fortalece, sem a graça de Deus? Pode, irmão? É difícil, né? Mas está dizendo tudo. Esse tudo, irmãos, vai vir coisas maravilhosas, mas vai vir coisas difíceis. Atemorizantes, coisas aterradoras. Mas aquele que me fortalece, eu tudo posso. Que lugar é esse que você pode suportar tudo? Na graça. Nesse ambiente da graça. Lá diz assim, depois nós vamos ler. Quando esse tudo vier, você sabe que vai vir um tudo. Por exemplo, sabe o que tudo para nós é muito difícil? Por exemplo, a idade. A gente vai ficando velho, a gente fica limitado, né? É horrível, não é? Você fala, nossa, tem muita gente dando jeito aí, né? E as pessoas estão correndo atrás do prejuízo mesmo. Não tem problema correr, não, mas não tem jeito, não.
E interessante que pessoas que estudam odontologia estão estudando para esse fim, né? Para cuidar da estética visual das pessoas, para que elas fiquem pelo menos 10 anos mais jovens aí. E está todo mundo correndo atrás e não tem problema. Mas isso não preocupa cada um de nós? Que o tempo está chegando? Como é que você vai... Você precisa aprender a ser um bom jovem, lembrando da graça de Deus. Aí você vai ser uma mãe, pense, você tem que ser uma mãe com muita graça de Deus. Mas você vai ser um adulto pensando na graça de Deus, mas também vai ser um idoso pensando na graça de Deus. Lembre-se da graça de Deus. Não tem como correr. Quem dera nós pudéssemos, né, parar o nosso relógio, o nosso cronos individual, para que nós não envelheçamos, não é? Mas isso vai acontecer. Vai acontecer. E quando nós começamos aqui no terceiro andar aqui, nós éramos todos jovens, igual Samuel, até mais não que Samuel, né, Samuel? Menininhos aí, né? Meu menininho é desse tamanhozinho assim, não, nem tinha nascido ainda, e hoje nós estamos aí, né? Todo mundo avançado em dias. Não teve como parar. Mas pense nisso. Aí você precisa agora assim, eu sou velho, mas eu tenho que andar de qualquer maneira. Aí você vai andar igual a menininha de 15 anos? Não precisa, né? Graça para você. Você já é um idoso, você vai andar igual o rapazinho, boizinho, põe uma pochete aqui do lado. Tá? Você, não... você já passou, né? Já passou, na nossa época, agora não usa mais. Né? Ok? Você tem muito tempo, então, mas tem, né? Aquele tênis assim com a meia, a calça para dentro da meia. Ande na realidade que você está. Não é? Não tem de ser diferente. Isso graça para você ser um idoso. Receba graça para ser uma irmã solteira. Receba graça para ser uma anciã. Graça de Deus. E Deus é glorificado nisso, quando você recebe graça. E Deus vai te dar graça. Você está no ambiente da graça, né? A palavra de Deus fala que quando se manifestar o reino, nós vamos ter lá, a nossa idade vai parar. Na idade que você vai parar, que bênção, né? Elas vão ser para sempre com o Senhor, do jeito que estamos. Então, é até bom você se cuidar. Mas não se preocupe tanto. Isso não pode tirar o seu sono, e nem tirar o seu sossego. Vamos continuar. Mas, às vezes, vem tribulações, vem coisas que nós não suportamos. Tem coisas que nós ficamos desesperados. Aí, o escritor aos Hebreus, ele vai escrever para nós assim. Porque a graça é prática. A graça não é uma graça prática? Vamos ler Hebreus. Hebreus capítulo 4. Aí você fala, Senhor, dá graça, me dá graça. Olha que texto maravilhoso. Você está num lugar, esse lugar chama a graça de Deus. O que você respira é o leão da graça. É como se você tivesse, mais ou menos, aquela figura do mergulhador, né? Ele vai no profundo do oceano, mas ele está com um bujãozinho de oxigênio, né? Um snorkel, e está mergulhando. Mas o ar que ele respira é lá de cima. Nós estamos aqui nesse mundo, na verdade. Mas o nosso ar, o nosso oxigênio, a nossa vida vem do Senhor. Vem do alto. Nossa respiração é do alto. E diz assim, e você está nesse lugar, e você não está sozinho. Você não está sozinho. Hebreus 4, 14. Contudo, tendo em vista que temos um grande sumo sacerdote, que foi capaz de adentrar aos céus, Jesus, o Filho de Deus, mantenhamos a firmeza, a nossa declaração pública de fé. Pois não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de compadecer-se das nossas fraquezas, porque nós temos e elas existem. Não pense que você é herói, que você é forte. Todos nós temos fraquezas. Mas temos o sacerdote supremo, que a nossa semelhança foi tentado de todas as formas, porém sem pecado algum. Olha que versículo maravilhoso. Portanto, acheguemo-nos com toda confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos o poder que nos socorre no momento de necessidade. Está assim, outra tradução diz assim, encontramos graça em momento de necessidade. Então, você está num lugar, que esse lugar tem um trono,
esse lugar tem um sumo sacerdote, e que quando vierem as pressões, você volta a dar graça. Fala, Senhor, está difícil. Você está nesse lugar. Senhor, está difícil. O sumo sacerdote, ele intercede por nós. Mesmo, você não precisa nem ser eloquente. Senhor, está difícil. Aí se você falar assim, Senhor, está difícil, ele já sabe. Né? Onde que é isso? Isso é a graça. No Antigo Testamento, nós vemos a graça lá de uma maneira muito subjetiva, mas é a graça. Você se lembra da vida de Jó? Havia a graça em Jó no primeiro momento. Na verdade, Jó respondeu à graça de Deus. Ele teve dificuldade com seus amigos, que vieram questionar. Até que, por fim, ele foi instigado a poder começar a se levantar contra Deus. Mas, no primeiro momento, Jó falou assim, olha, eu vou parafrasear, se alguém me ajudar, pode me ajudar. Ele falou assim, no sair do ventre da minha mãe, não voltarei para ele. Deus dá, Deus tira, não é isso? E aquele homem Jó, vindo tantas notícias difíceis para ele sabe, Deus está no controle de todas as coisas. Graças a Deus. Sabe como é que terminou a história de Jó? Termina lá o 42. Né? Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Não é isso? Então, antes eu te conhecia apenas de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Né? Eu me abomino, eu me arrependo no pó e nas cinzas. Ele conheceu o Senhor. Ele conheceu a graça divina por meio daquilo que ele passou. E Deus teve com ele uma comunhão maravilhosa no meio do redemoinho. E Jó foi restaurado. Os irmãos, amém, irmãos? Os irmãos sabem que Deus pode restaurar. Um dia, aquele encontro triunfal, nós vamos rever amigos que um dia foram feitos nossos irmãos, parentes, amados que já nos deixaram. Nós vamos ter um encontro. Eles não estão perdidos por aí, estão guardados pelo Senhor, porque é uma história que não termina de qualquer maneira. A minha história, a história dos irmãos, não vai terminar assim. Não é uma coisa que não tem sentido. Ela vai continuar. Graças a Deus, o livro de Atos não terminou, né? Que alguém fosse escrever Atos dos Apóstolos, a nossa história ela vai estar inserida nesse livro aqui também. Porque havia graça. É isso que eu quero que os irmãos toquem no dia de hoje. Graça. Às vezes até pela nossa força, nós temos o hábito de forçar os irmãos muita coisa. Não, vocês têm que vir na reunião, tem que fazer isso. A gente quer exortar muito, né? Mas, irmãos, o que vai te trazer aqui é a graça de Deus. É a graça que vai fazer você ler a Bíblia. É a graça que vai te fazer você orar. É que você vai ter compromisso com as coisas de Deus. É graça divina. Eu sei que parece muito subjetivo, né? Mas, irmãos, graça é um poder. Ela vai te fazer isso. Tinha uma história até muito engraçada. O irmão falava assim, eu não consigo ler a Bíblia, não. Eu trabalho com elevadores, Otis, ele era da área de elevadores. Eu não consigo ler a Bíblia, não tem tempo para nada. Irmão, esse irmão sofreu um acidente de bicicleta. Ele ficou com o braço assim, ó. Ele ficou todo quebradinho, só com a mãozinha assim. Aí os visitantes chegavam, punha a Bíblia, né? E ele com a boca. Lendo a Bíblia. Gente, menino, que é isso? Né? Mas engraçado, não tem. Deus vai prover um jeito para me ler a Bíblia. Deus vai mesmo. Deu um problema dele na coluna, teve que ficar deitadinho, só com o bracinho mexendo na Bíblia. É lógico, Deus não precisa te pôr numa cama para você ler a Bíblia. Né? Mas se ele fizer, graça, peça graça. Senhor, tem tantos compromissos na congregação, dá graça, Senhor. Não fica pensando assim, é verdade, assim, parece que a gente quer, não é pentecostal, energia, não. A graça é uma coisa natural, é suave. Você não tem que receber um choquinho, né? Fica, recebi um unção aqui, agora você manda toda a reunião. Não precisa disso não, né? Não precisa disso não, irmão. Você já está na graça. Senhor, me dá graça para levantar de madrugada para orar, se você não vai acordar. Pede o Senhor me dá graça. Eu quero levantar 4 horas para me ler a Bíblia, ou para me orar. Irmão, confie no Senhor. Se pedir, vai dar. Porque nós precisamos dar graça ao Senhor até para ler a Bíblia. Precisamos dar graça ao Senhor para congregar. Estou na casa de Deus para ser pontuais em nossos horários. É tudo pela graça. Você fala, não, mas eu vou me esforçar. Pode até se esforçar. Esforçai-vos diligentemente.
Acho bom essa palavra, mas eu prefiro confiar na graça de Deus. Você pode ter um esforço, sim, tem a sua parte que o Senhor coopera, mas Deus é quem opera o querer e o efetuar. E Deus vai operar o querer em você, de repente você quer. Olha, eu quero ler a Bíblia, eu quero ter comunhão com os irmãos, eu quero ter isso. Vou contar uma experiência antiga nossa aqui. Uma experiência, logo no início dos anos 90, nós tínhamos um hábito muito comum entre nós, nos anos 90, era JP, né? A gente fala JP, né, Wellington? Juntar as panelas. Era raro um domingo em que as casas não tinham muitos irmãos reunidos e tomando junto as suas refeições, não é? Bom, se aquilo era comunhão, para a nossa visão era comunhão, né? A gente lá orava e tal, e comia junto. Havia abundante graça. Sabe por quê? Tinha graça, tinha ou não tinha? Cansei de ir na casa do Arthur lá, né, Arthur? Arthur, já viu? E ele é bom, que ele é um bom anfitrião. Ficava rindo, ele ia, né? Ficava rindo lá e recebendo a gente. Irmãos, havia graça na congregação. E nós andávamos em comunhão nesse aspecto, sim. Fazíamos juntos as nossas refeições. E era sempre dia de semana. Lembra que a casa da Ancianira só vivia cheia. Nós temos até de cortar uma época, né, Wellington? Para de vir gente de toda a cidade para a casa da Ancianira direto. Mas havia graça. Havia um mover de tanta graça no meio dos irmãos que ninguém se importava. Olha, irmãos, nós não tínhamos o conforto que nós tínhamos hoje, não. Muitas vezes era, né, era pão de forma com maionese e suquita. Mas a gente queria estar junto. Antes da comida, tinha um desejo de estar juntos, porque havia a abundante graça entre os irmãos. E nós não fazíamos medir um peso para nada. Mas a graça, ela se esvaziou, esse lugar da graça. Hoje nós estamos, o conforto dos nossos lares não nos faz sair para visitar um irmão. Não faz, não é? Aí você tem aquela poltrona que ela reclina, opa, televisão lá, 70 polegadas, o controle é a mão, agora tem controle até de voz. Ah, vou sair aqui lá na casa do irmão, tomar café com ele faz café com açúcar, eu não tomo café. Aí vem aquela desculpa, né? Eu gosto de café sem açúcar, né? Os irmãos entendem? Não tem graça. Aí não vou sair da minha casa mesmo, não vou, não é? Porque não tem mais a graça, mas se Deus é graça, eu vou desligar minha televisão de 70 polegadas, reclinar minha poltrona, entrar no carro e vou, mas quando não tem graça. Está vendo, os irmãos entendem que nesse lugar há abundância de tudo, e nós ainda estamos empobrecidos, e muitos de nós até doentes. Está vendo? Fracos, doentes, porque perdeu-se a graça. Então, qual que é a nossa proposta? A minha proposta, eu falo no meu coração, entre no trono da graça. Entre nesse ambiente da graça. Peço que te dê graça, te dê disposição de coração, disposição de mente, disposição de estar diante do Senhor, disposição de se envolver com coisas divinas. Isso é graça. A gente tem disposição para estudar tanto, para fazer tantas coisas, para trabalhar até mais altas horas da noite, e não temos disposição, muitas vezes, de debruçar nas Escrituras. Às vezes, mandar uma mensagem para o irmão. Tem pessoas que já pegam até mensagem pronta para pôr no grupo, para facilitar a vida dele. Então, pegar uma coleção de mensagens prontas, pôr no grupo de uma vez, eu fico tranquilo. Mas a graça de estar aos pés do Senhor. Vão andando. A Bíblia também nos ensina que a felicidade, irmãos, ela é o resultado de gozo, paz, esperança e paciência, satisfação. Você é feliz? Sim. Por quê? Porque você tem gozo, você tem paz, você tem esperança, você tem paciência, você tem satisfação. Então, você é um cara feliz, independente da sua condição. Você tem gozo em quem? No Senhor. Eu tenho gozo no Senhor. Eu tenho paz, né? A paz de Cristo, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações em Cristo Deus. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações em Cristo Jesus. Você tem paz. Você tem esperança? Tem. Você tem paciência? Tem. Você é satisfeita? Então você é feliz. Como alguém aí fora vai entender que você é feliz? Se você não tiver externamente tudo muito apresentável. Os irmãos podem entender que a vida cristã é diferente, a vida do alto é diferente? Olha, você fala, mas eu sou feliz. Ah, mas eu tenho gozo, paz, esperança. Né? Então você é feliz.
Você não vai encontrar a palavra felicidade assim, mas você pode dizer, obrigado, eu sou feliz. Sabe por quê? Porque em paz eu deito, logo pego no sono, porque o Senhor me faz repousar com segurança. Não é isso? Porque diz assim, certamente que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, né? E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Por que você é feliz? Porque bondade e misericórdia te seguem todos os dias. Amém, irmãos? Você é feliz ou não é? Eu sei que você está contando, você está lembrando da sua geladeira com as contas penduradas lá. Agora não é assim, não, agora é débito automático, né? Esqueça isso. Dos seus débitos, das suas dívidas. Independente disso. Independente das suas perdas. Você é feliz. Porque você goza de gozo. Você gosta da paz de Cristo. Ainda que as pessoas não te entendam. Senhor, eu tenho paz. Justificado, pois, pela fé, temos paz com Deus. Você tem paz com Deus. Sabe por quê? Porque Ele conhece o mais íntimo do seu coração. Ele conhece até seus pensamentos hediondos. Mas eu tenho paz com Deus. Você gosta de paz? Gosto de perfeita paz com Deus. Porque Ele sabe quem eu sou. Às vezes os irmãos não me entendem, mas Deus sabe quem eu sou. E as minhas potencialidades, tanto benignas quanto ruins, Deus sabe. E eu falo assim, eu sei que me conhece. És Deus e me conhece como sou. Isso é paz. Você gosta de perfeita paz com Deus. Você tem esperança. Sua esperança não está nessa vida. Aliás, tem um trecho que diz assim, se esperamos em Cristo só nessa vida, somos o quê? É o único trecho que fala que somos miseráveis. Né? Paulo também fala, miserável homem que sou, quem me livrar do corpo dessa morte. Mas, se você espera em Cristo só nessa vida, que vai dar tudo certo, a minha vida vai ser perfeita, a minha biografia vai ser só conquistas, glórias e vitórias, você é mais do que miserável. Porque o maior histórico do servo de Deus passa por lugares difíceis, passa por lugares tenebrosos. Não, irmão, eu falo isso com muito medo de mim mesmo, misericórdia, porque eu também tenho que aprender, eu falo isso com muito temor e tremor no meu coração, não que eu tenha cansado, mas eu falo assim, eu preciso desfrutar da sua graça, porque eu sei que minha hora vai chegar também, né? E eu preciso estar preparado. A felicidade não está em coisas desse mundo, irmãos, cuidado, a sedução, a felicidade não está em coisas deste mundo, a felicidade está em Deus, que é o Pai das luzes, onde não há sombra e nem variação. Não existe lugar feliz fora do reino da graça do nosso Senhor. Não é? Filipenses 4, esses são os versículos nossos. Todo crente gosta disso, né? Eu acho muito bacana. Crente gosta muito de falar esses versículos. Eu já estou finalizando aqui. Não estou finalizando ainda não, irmãos, mas pode ficar tranquilo. Filipenses 4. Alegro-me. Eu vou começar do versículo 10, tá, irmãos? Alegro-me grandemente no Senhor, por teres finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, sobre o qual, na verdade, estavas atento, mas faltava a ocasião apropriada. Não vos declaro isso, pois está necessitado. Portanto, sublinha essa palavra aí. Aprendi a viver satisfeito em toda e qualquer circunstância. Bem sei o que é passar necessidade. Sei o que é andar com fartura. Aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar, em qualquer situação. Seja bem alimentando, ou mesmo com fome, possuindo fartura ou passando privações. Tudo posso naquele que me fortalece. Irmãos, tudo posso naquele que me fortalece. Onde você pode dizer isso aí? Se não for na graça. Se não for mediante o tom da graça. Senhor, eu tudo posso, o Senhor que me fortalece. Pois, irmãos, não declara isso falar da graça não, sabe por quê?
Irmãos, uma fechada no trânsito, você já perde a bênção, não é? Você já mete a mão na buzina e... Tudo posso naquele que me fortalece. Qualquer coisinha não desestabiliza. Mas ele falou assim, sei passar... Eu vou ler a parte que ele passou por tudo isso. Mas, irmão, nós podemos dizer isso se você estiver assim... debaixo desse manancial dessa graça de Deus. E a graça de Deus não acaba não, irmãos. A graça de Deus é uma torrente a jorrar pela vida eterna. Vai sempre derramando. Só mais graça. Pode pedir graça, pode pedir, Senhor, dá graça, pode pedir à vontade, que os cerejas de Deus são eternos, nunca vai faltar graça. Mas, irmãos, é muito difícil nós declararmos isso. Tudo posso. Será que tudo pode mesmo, irmão? A partir daqui, saiu da porta aqui, alguma coisa pode nos desestabilizar totalmente, se não for pela graça de Deus. Não é? Não adianta você tentar ser simpático. É bom ser simpático, né? Faz parte da ética. Não adianta você tentar ser político, não sei. Mas, irmão, você precisa da graça de Deus. Porque essa bondade sua, ser muito bonzinho, bonitinho, uma hora você vai ser colocado à prova. Não é assim que acontece? Nossa, aquele irmão fez isso. Era tão bonzinho, tão batendo nas costas de todo mundo. Porque cada um tem um temperamento, isso é normal, não é? Nós não estamos falando de temperamento. Aliás, os temperamentos têm que ser controlados pelo Espírito Santo de Deus. Nós estamos falando de graça. Aí você vai ler Pedro lá, um irmão um temperamento um dos mais fortes dos discípulos. Aí ele escreve duas epístolas maravilhosas, falando de amor, falando de família, falando de tantas coisas maravilhosas. Porque ele aprendeu, o Senhor controla o espírito dele. Você vê os filhos do trovão pedindo a Jesus para descer fogo dos céus. E no final da sua história, é o apóstolo do amor que fala sobre o amor. Por quê? Deixou de ser João? Não. Porque tem uma história de João que não está na Bíblia, que a gente conhece, quem estuda, sabe. Que ele foi firme com um rapazinho lá, num período lá em Jerusalém. Mas, ele foi cheio da graça de Deus. Mesmo sendo filho do trovão, aprendeu a amar. Pedro, mesmo sendo precipitado em tantas coisas, ele aprendeu a ser a medida no Espírito. Os irmãos entendem? Que não depende de vós, nem do seu temperamento, depende do lugar que você está. Se você está nesse ambiente da graça de Deus, Deus vai te dar graça. Né? Deus vai te dar graça. Aquele irmão é difícil, mas ele é cheio de graça. Não é assim? Isto é a graça de Deus. Isto é graça. Nós podemos até propor amar uns aos outros, mas se não tiver graça, esse amor vai acabar. Mas a graça é você estar debaixo de um lugar onde Deus vai derramar. Aí vem Gálatas 5:22, né? Onde Deus vai derramar paz, amor, alegria, temperança, domínio próprio, não é isso? E quanto essas coisas não há lei. A graça que faz o fruto do Espírito ser manifesto em sua vida. Você vai continuar sendo o mesmo, mas temperante, sóbrio, hospitaleiro, não é isso? Vai ser gentil. Por quê? O Senhor está manifestando isso, e Deus está vendo, e os anjos também estão contemplando isso. Vamos seguir, que eu não posso parar muito. Cântico de vitória. Eu acho interessante esse cântico de vitória. Eu estou pegando esses versículos-chave, são coisas que nós gostamos de falar, mas quando chegar um momento, a gente vai ver que é difícil, se não for pela graça de Deus. Deixa eu ver o outro. Não, o meu está certo, hein? Ali está adiantado. Você não tem que me esperar. Tenho a graça de me esperar um pouquinho. Vocês conhecem, mas eu gosto de chamar a atenção, Romanos 8. Romanos 8. Todo mundo conhece, né, irmãos? Mas eu acho importante nós falarmos sobre esse assunto. Olha aqui. Vou começar do 31. Nós vamos fazer uma narrativa aqui, só para todo mundo entender. 28 também é importante. Romanos 8, 28. Estamos certos, irmãos, que Deus age em todas as coisas, com o fim de beneficiar todos que o amam,
dos que foram chamados segundo o seu plano. Irmãos, Deus age em todas as circunstâncias. Como é que você pode achar que Deus está agindo, se não for na graça de Deus? Ah, não, Deus não está agindo. Está agindo, irmãos. Parece difícil, mas Deus está agindo. Deus age em todas as coisas. Portanto, aquele que antecipadamente conheceu, também os predestinou, para serem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, a esse igualmente justificou. E aos que justificou, com esse glorificou. Agora é a nossa parte que nós gostamos de falar. E eu quero dizer para o irmão, você só pode ler esse trecho aqui e bater no peito com muito cuidado no seu coração, se você estiver entendendo o que é a graça de Deus. Se você não entender, nós temos... só abre um parênteses aqui. Nós temos 2 adversários, né, muito comum. Primeiro, a nossa própria carne, nossa presunção, nosso axiologismo. O segundo adversário é o nosso inimigo. O inimigo, ele não sai jogando flecha assim, para os cocos, assim, aleatório, não. A Bíblia fala que ele anda ao redor. Não anda ao redor? Procurando brecha, não é isso? Você dá uma brecha, ele entra. Se você não der brecha, ele vai continuar passando. Ele vem rodeando, ele fica rodeando. Quando ele acha uma greta, são brechas que a nossa carne proporciona para eles. Então, quando nós tomamos esse texto para nós, tem que ser debaixo da graça. Sabe por quê? Nós estamos fazendo uma declaração muito alta. É uma declaração muito ousada, se não for debaixo da graça. A gente tem que ter muito cuidado com o que cantamos, com o que lemos, com o que pronunciamos. Porque ele me diz assim, ele falou, vamos ver mesmo. Vamos ver mesmo. Olha, diz assim, a que conclusão, pois, chegamos diante desses fatos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas entregou a todos, como não nos concederá juntamente com ele, gratuitamente, todas as demais coisas? Quem poderá trazer alguma acusação sobre a escolha de Deus? É Deus quem justifica. Quem os condenará? Foi Jesus Cristo que morreu. E mais, e ressuscitou dentre os mortos, está à direita de Deus e também intercede a nosso favor. Quem nos separará do amor de Deus, que está em Jesus Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Aí você fala, nada pode me separar do amor de Deus. Nem a tribulação, nem a angústia. Nem... Irmãos, debaixo do trono da graça, você pode falar isso. Só na graça. Não é? Você não é herói não, irmão. Nós somos de vaso de barro. É a graça de Deus. Senhor, eu estou falando isso aqui pela graça. Nem a fome, nem a angústia, nem a nudez, nem a perseguição, nem perigo, nem espada, porque qualquer coisinha nos desespera até a vida. O Senhor Jesus falou, chegar no final do tempo, o amor de muitos esfriariam. De muitos esfriariam. Se possível, até os escolhidos seriam enganados. Se possível. Mas olha aqui, perseguição, a fome, a nudez, perigo, a espada, como está escrito. Por amor de ti, somos entregues até a morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Contudo, em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Portanto, estou seguro. Olha, irmãos, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É muito alto ou não é? É uma declaração altíssima. Então, debaixo da graça, no trono da graça, Senhor, isso é muito rico para mim, é muito alto para mim. Eu jamais poderei ser assim, me enquadrar aqui, se não for por tua graça. Jamais, Senhor. Só por tua graça, eu preciso estar no trono da tua graça, porque isso é muito alto para mim. Quem nunca desesperou aqui, irmãos, por alguma situação? Né? Eu já desesperei. Puxa vida. Né? A gente desespera, não fica assim, perdidão, mas o Senhor vem com o teu Espírito Santo e com a tua graça e nos apacenta e cura as nossas feridas. Então a graça é para nos curar. E eu quero dizer que esse é um cântico de vitória.
Nós temos que cantar esse canto de vitória de joelhos aos pés da cruz. Porque o que o Senhor fez para nós é grande demais para desperdiçarmos e declararmos de qualquer maneira. Não é? Então, finalizando aqui os versículos. Só para lembrar, irmãos, o mundo vai propor muitas ideias para você, mas ser bem-sucedido é estar aos pés da cruz de Cristo. Amém? E nenhum de nós aqui não tem nenhum fracassado, não tem nenhum derrotado, não tem nenhum zero à esquerda. Todos estamos em Cristo Jesus, nos lugares celestiais. Amém, irmãos? Eu sou não, irmão, você não, para com isso. Você é filho do Deus vivo, imagem e criatura de Deus, selecionado para as boas obras, tá? Eu não sou próspero, você é próspero, você é em Cristo Jesus. A medida que você tem é prosperidade suficiente para você glorificar o nome do Senhor. Amém, irmãos? Isso é importante. Guarde isso no coração de vocês. Porque o mundo quer catalogar crentes de sucesso, crentes fracassados, crentes não fracassados. Não, todos nós somos um sucesso em Cristo Jesus. É até difícil falar isso, né? Mas é uma bênção para nós. Você sair daqui assim, ó, louvado seja Deus. O povo de Israel, a palavra que ele usava lá é opróbrio. O que é opróbrio? A vergonha. Quando Deus tirou o povo do Egito, ele quis trazer de uma maneira tão maravilhosa, tão estrondosa, tão rica, que os salmos de Moisés, principalmente os salmos de Moisés, depois a gente pode até ver junto, né? Aproveitar o estudo do João Marcos na segunda-feira, os salmos de Moisés. Irmão. Você vê a riqueza que eles trataram. Deus operou poderosamente. E eles sabem, nunca mais seremos escravos. Irmão, você nunca mais vai ser escravo. Você nunca mais é um fracassado. Você nunca mais é um perdedor. Você nunca mais é um mal-sucedido na vida. Você nunca mais é nada. Você é tudo em Cristo Jesus. Amém? Entre na graça e desfrute. Vou terminar. Eu vou até fechar, não vou fechar a Bíblia, porque esse versículo eu não sei de cor. Mas aqui, 2 Coríntios capítulo 12, para a gente finalizar o último versículo mesmo. Tá? 2 Coríntios, versículo 12. Diz assim: essa aqui foi a oração do mais expoente servo de Deus, talvez, não conheci outros, de toda a história da cristandade. É Paulo, talvez, né? Talvez é o mais expoente, ele é o mais, né, dos servos de Deus. Diz assim, 12:9. Ele vai falar assim, a minha tradução ela não está adequada. Tem uma tradução que diz assim: tenho, porém, esse vaso de tesouros em vaso de barro, para que a excelência e o poder seja de Deus, não de nós mesmos. É outra passagem, né? 2 Coríntios 4. Temos, porém, esse tesouro, mas pode ficar aberto aí. Tendo, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência e o poder seja de Deus e não de nós mesmos. Essa passagem que Paulo vai ler agora, ele fala assim, a partir do versículo 9. Não, do 7. E, para impedir que me tornasse arrogante, por causa das grandezas das revelações, me foi colocado um espinho na carne, o mensageiro de Satanás, para me atormentar. Por 3 vezes roguei ao Senhor que removesse de mim. Entretanto, ele declarou: a minha graça é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sendo assim, de boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de o poder de Cristo repouse em mim. E por esse motivo, o amor de Cristo, posso ser feliz nas fraquezas, nas ofensas, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Porquanto, quanto estou enfraquecido, é que sou forte. Irmãos, aqui, o mais expoente, servo de Cristo, ele tinha um problema. A Bíblia não menciona exatamente o que é. Talvez esse espinho na carne seja alguma coisa, uma doença, né, uma enfermidade, ou o próprio Satanás vinha trazendo lembranças na sua mente da sua vida pregressa.
Não temos clareza do que é isso, eu não vou me aventurar. Mas 3 vezes ele rogou o Senhor, ele orou o Senhor. Sabe o que o Senhor falou para ele? Não, Paulo, eu vou te curar. Não, pô, a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por que você tem que orar, irmãos? Eu e orar. Você ouviu o Senhor falar com você? Ô, João Marcos, minha graça te basta. Minha graça te basta. Ô, irmão, a minha graça te basta. Nossa, eu queria tanto ir lá com a Agnes nos Estados Unidos, tá, né? Tá lá passeando. Eu vou, você não vai não, mas a minha graça te basta. Você entende? Não estou dizendo que não vai não, também quero ir também. Se for, me leva. Mas, irmãos, a minha graça te basta. Nós temos que orar. Até o Senhor falar assim, a minha graça te basta. Sabe por quê? De graça vai inundar o seu coração, de alegria. Sabe por quê? A minha questão não está assim para o mundo, para a discussão humana. O Senhor já conhece a minha causa, ele falou para mim, a minha graça te basta. Ah, mas por que sua vida é assim? O Senhor falou comigo, a minha graça te basta. Eu estou satisfeito. Não, mas que vergonha. A minha graça te basta. Isso, irmãos, podem entender? Há lugares nas nossas vidas em que eu e você precisamos ouvir, meu servo, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Eu não vou mudar essa situação, não. A minha graça te basta. O testemunho é exatamente isso. Como pode o irmão, nessa situação, ainda glorificar a Deus? O Senhor falou comigo, a minha graça te basta. Os irmãos podem entender? Cada um aí tem um dileminha na sua alma. Em que está assim, o Senhor muda essa situação, eu quero ser assim mesmo, eu quero, sei lá, eu quero fazer isso, eu quero que minha vida seja assim. O Senhor fala assim, meu servo, fica tranquilo, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. É nesse lugar que você está sendo exaltado, o meu nome está sendo exaltado na sua vida, exatamente na condição que você está. Eu não posso mudar, não. Você fala, Senhor, irmãos, não é assim? Por que tem crente de todo jeito? A minha graça te basta. Mas você precisa ouvir. Por isso que o crente não pode parar de orar. Ele precisa orar sempre, sem cessar. Senhor, eu estou te orando, até que o Senhor fale comigo. Quando você fala, meu servo, a minha graça te basta. Então, irmão, quando você ouve a sua graça te basta, é suficiente para você. Amém? Irmãos, eu também preciso muito dessa oração, para que o Senhor possa falar também no meu coração, minha graça te basta. Em algumas áreas da minha vida, preciso falar, minha graça te basta, irmão Ederson. Mas, vamos orar. Eu quero que você coloque diante do Senhor aquela situação que você já pediu para mudar, né? Você já pediu tantas coisas na sua vida. Aí o Senhor quer falar com você hoje assim, meu servo, nesse assunto aí, minha graça te basta. Meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É nisso que você vai dar testemunho. Os irmãos entendem que a vida cristã é um transporte para o reino do Filho do seu amor, e a minha graça te basta. Vamos orar? Coloque diante do Senhor. Vou dar 1 minuto para cada um colocar em silêncio diante do Senhor. Depois nós vamos orar. Coloque diante do Senhor. Senhor, estamos em Tua presença. Tanta riqueza dispensada a nós nesses últimos dias, Senhor. Tantos dilemas no nosso coração, na nossa mente, na nossa alma. Fale conosco, Senhor, que o Teu poder vai ser suficiente para a nossa fraqueza, Senhor. Derrama graça em nossos corações. Não deixe estar fora da graça, Senhor, andando por nós mesmos, mas seja por Tua graça, Senhor. Que lugar maravilhoso, que lugar rico, Senhor, é o ambiente da Tua graça, Senhor. A nossa vida torna sentido, Senhor. O contorno ao redor de nós tem sentido quando entendemos que estamos na graça do Senhor, nesse ambiente divino que é cheio da Tua graça, Senhor. E a começar em mim, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor.
Eu não estou pronto para tanta coisa que ainda pode me sobreviver, Senhor, mas derrama graça sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre os meus irmãos aqui. Derrama graça, coisas que podem sobrevir. Mas também abre nosso coração para coisas maravilhosas que o Senhor vai derramar sobre nossas vidas. Sobre aquelas bênçãos que só pode vir da tua mão. Aquelas riquezas que só vêm mediante a tua misericórdia. Alarga o nosso coração para poder, o lugar da nossa tenda, para acolher as bênçãos que o Senhor vai derramar também sobre as nossas vidas. Porque o Senhor é um Deus de abundância, Senhor. Estamos aqui com 2 pães e 5 peixes. Senhor, só o Senhor pode multiplicar isso. Só o Senhor. Confiamos inteiramente na tua graça, Senhor. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Obrigado. Em nome de Jesus. Não pode vir dar o aviso aqui.